Trabalhando com parâmetros das funções do PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de PHP moderno completo. Meu nome é Gleison e hoje eu estou trazendo para vocês como que a gente pode trabalhar aí com os parâmetros aí das funções. Se vocês ainda não assistiram a aula que eu falei sobre funções, funções do usuário, closures, eu vou deixar o link aqui para vocês poderem assistir essas aulas, são super importantes para você poder entender o que a gente vai estar fazendo. E também vou deixar o link aí da playlist aí com todas as aulas do nosso curso. Se estiver gostando, já deixa seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e vamos lá para o código para eu poder te mostrar aí como você pode trabalhar aí com argumentos de funções aí de uma forma diferente no PHP. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto. A gente vai ver algumas formas aí de trabalhar com argumentos de funções e algumas funções auxiliares aí que você pode estar utilizando, tá? Então, vamos lá. Primeira função aí que a gente pode estar utilizando e que eu acho que é muito interessante, caso você queira saber, né? Você fala assim, eu quero saber quais são as funções aí, né, que existem aí dentro do meu PHP, né? Então, às vezes você fica meio perdido, você quer saber o que tem dentro do seu PHP, quer saber se tem muito ou poucas. Então, o PHP ele tem uma função que retorna para a gente uma lista justamente de todas as funções que ele possui. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui um var_dump, certo? E aí eu vou colocar aqui o meu getDefinedFunctions. Então, essa função, ela vai me retornar uma lista de todas as funções que estão definidas no PHP. Eu vou salvar aqui, vou rodar. Então, reparem que eu tenho aqui 911 funções aí, ó, dentro do PHP. Reparem que tem muita função para você poder estar utilizando. Essa função, ela aceita aqui, né, um argumento, ela aceita aqui um parâmetro dizendo assim, olha, você quer excluir aquelas funções que estão desativadas, né? Então, dentro do PHP é possível você falar assim, olha, eu quero que determinada função ela fique desativada. Geralmente a gente faz isso em sistemas que são compartilhados, né? Você costuma desativar algumas funções que são mais perigosas, né? Que pode estar mexendo com permissão do sistema, pode estar fazendo chamadas para o sistema operacional e às vezes você não quer permitir isso, então você pode desativar. Aqui no caso, o PHP está me mostrando todas, mas se eu passar aqui um true, né, o que ele vai fazer? Ele vai excluir aquelas funções que estejam desativadas. No meu caso aqui, eu não tenho nenhuma função desativada, portanto, aqui nada muda. Além disso, né, se eu criar a minha própria função aqui, então, por exemplo, vou criar aqui uma função de soma, certo? Ela vai estar vazia. E se eu rodar aqui agora, eu vejo que agora, além das funções internas do PHP, eu tenho uma função aqui do usuário, né? Ou seja, é uma função que ela não é interna aí do PHP, é uma função que eu, como um usuário, como um programador, defini. Então, dessa forma que você consegue buscar aí a lista de funções que o PHP possui e a lista de funções que estão definidas aí dentro da instância do PHP. Então, se você precisar, sei lá, o seu sistema precisa, por qualquer motivo, de uma função específica, você quer listar se essa função está aqui, então você pode utilizar essa opção aqui, getDefinedFunctions. Ele vai fazer justamente isso para mim, ele vai me listar todas as funções do PHP ou definidas, né, a nível de código, tá? Além disso, você pode também verificar se uma função existe. Então, o PHP ele tem uma função chamada functionExists, ou seja, aqui eu vou passar o nome da minha função, certo? Então, eu vou passar aqui, por exemplo, a minha função de soma, e aí o PHP vai me dizer se essa função está definida ou não. Então, veja que aqui no caso ele retornou true, ou seja, eu tenho essa função definida. Se eu colocar aqui uma função que não existe, por exemplo, ele vai me retornar falso. E, inclusive, eu posso verificar aí funções do próprio PHP. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a função arrayFilter, que é uma função interna do PHP. Eu vou rodar, ele vai dizer, olha, essa função existe. Então, por que você gostaria aí, né, de verificar se uma função existe? Como eu mostrei para vocês aí já nas aulas passadas, a gente tem várias formas de definir funções e às vezes eu quero verificar se uma determinada função existe. A gente vê muito isso, por exemplo, em frameworks, né? Então, frameworks que trabalham aí
com várias versões do PHP, muitas vezes tem uma determinada função que ela só existe numa versão do PHP mais recente, por exemplo, ou existe numa versão mais antiga. E o seu código vai tomar uma decisão, ou seja, se tiver uma função, por exemplo, mais nova, você vai usar a função mais nova, caso não tenha, você vai utilizar a forma mais antiga, a função mais antiga, por exemplo. Então, para isso, você pode verificar se a função existe. Se a função existe, você pode utilizar. Além disso, você pode, dentro do PHP, ativar ou desativar coisas, né? Então, o que a gente chama de extensões. Essas extensões são coisas que você pode estar ativando no PHP para poder estar utilizando. Então, por exemplo, quero trabalhar com arquivos compactados, arquivo zip no PHP. Por padrão, o PHP não vem com zip. Você não consegue trabalhar com arquivo zip no PHP. Você precisa ter uma extensão instalada no PHP e ter essa extensão ativa dentro do PHP. Então, antes de você utilizar uma função aí que você não tem certeza que ela está ali dentro do PHP, você pode verificar se ela existe. Então, por isso que você pode estar verificando aí se uma função existe, tá? Então, bem tranquilinho em relação a isso. Então, vou tirar aqui o meu var dump, não preciso mais dele. Outras coisas que a gente pode estar utilizando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou chamar a minha função de soma, certo? Normal. E aqui dentro da minha função de soma, eu só vou dar um eco aqui, né? Dizendo que essa é a função de soma, certo? Vou rodar aqui. Reparem que ela está funcionando. A gente já viu na aula passada e nas outras aulas que a gente pode passar parâmetros, né? Eu posso receber aqui argumentos. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, int número 1, por exemplo, né? E aí eu estou recebendo esse parâmetro. Porém, o PHP ele também permite que eu não diga nenhum parâmetro e eu consiga, mesmo assim, pegar os parâmetros se for passado. Então, por exemplo, a minha função de soma, se eu não passar nada, ela funciona. Se eu passar aqui algum parâmetro, por exemplo, vou colocar aqui o número 5 e o número 10 e vou rodar, ela continua funcionando. Por quê? Porque a minha função ela não precisa desses números para funcionar. Eles não são aqui, né? Então, eu não declarei aqui que eu preciso desses números. Então, no PHP, qualquer função, se eu passar mais parâmetros do que ela precisa, o PHP vai ignorar. Então, se a minha função recebe 2 parâmetros e eu passar 50, o PHP vai ignorar. E se a minha função também não tem nenhum, se eu passar algum argumento, também não vai dar em nada. O PHP vai simplesmente ignorar. Diferente de algumas outras linguagens de programação, né? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com C#, você tem uma função que recebe 2 parâmetros e você tentar passar 3, o C# não vai deixar nem você compilar seu código. Mas no PHP isso é totalmente possível. Então, eu posso, mesmo que eu não tenha nenhum parâmetro aqui, eu ainda posso pegar esses valores que foram passados. Então, como que a gente faz isso? Então, eu vou utilizar aqui o var dump, vou trocar aqui o var dump. O PHP ele tem uma função que mostra quantos parâmetros eu passei para essa função aqui. Então, eu posso colocar aqui func, na verdade, func num-args. Ou seja, eu quero saber a quantidade, né, de argumentos que essa minha função de soma recebeu. Reparem que essa função ela não tem nenhum parâmetro e ela me retorna um número inteiro dizendo quantos parâmetros eu passei. Então, se eu rodar aqui, ó, eu vou ver que eu tenho 2 parâmetros. Eu não recebi nada aqui, certo? Oficialmente eu não recebi nada, mas eu ainda assim posso pegar aqui, ver quantos parâmetros eu recebi. Então, eu posso vir aqui e falar, olha, quantos parâmetros eu recebi? 2. Quero pegar essa lista desses parâmetros, né? Então, eu posso vir aqui e colocar func get args. A função func get args, então, se a gente parar aqui, ó, ela retorna um array, ela me devolve um array com a lista completa dos argumentos. Então, vou rodar aqui, ó. Então, agora eu tenho aqui uma lista de argumentos na ordem com que eles foram passados. Então, o 5 aqui, ele é o primeiro item do meu array, então ele cai aqui no 0, índice 0. E eu tenho aqui, por exemplo, né, o segundo parâmetro, que é o 10, ele caiu aqui no número 1 aqui do meu array. Então, eu poderia, por exemplo, jogar esses dados aqui numa variável. Então, posso fazer isso aqui. E, de repente, aqui eu posso dar um E. E aí, eu vou fazer aqui a soma de args 0 mais args 1.
isso daqui dentro do PHP é completamente válido. Então, eu vou rodar. Eu tenho aqui o valor de 15. Qual é o problema? Bom, se eu não passar aqui o 10, certo? Eu vou ter um erro, porque eu estou tentando pegar um item aqui que ele não está na lista, né? Ou seja, eu não tenho esse valor. Então, por isso que você pode utilizar aquela função, né? A funcNumArg, né? Ou seja, eu quero verificar quantos parâmetros primeiro eu estou recebendo. Então, por exemplo, se eu estou recebendo aqui 2 parâmetros, eu quero que ele faça a soma. Mas, por exemplo, se eu não estivesse recebendo 2 parâmetros, eu preciso de 2, mas eu não estou recebendo 2, eu poderia fazer qualquer outra coisa, definir um valor default, eu poderia lançar uma exceção, gerar um erro, fazer qualquer coisa aqui dentro da minha função. Por isso que você pode utilizar o funcNumArgs para pegar e saber quantos itens tem dentro, e o funcGetArgs você pode pegar todos eles. Da mesma forma, você pode pegar da seguinte forma. Então, eu quero, por exemplo, o número 1, então eu vou colocar aqui funcGetArg. O funcGetArg, sem o S, eu vou passar novamente um array aqui. Então, lembra que o funcGetArgs, ele me retorna uma lista, né, um array de parâmetros. Então, eu quero pegar o primeiro item dessa minha lista, né? Ou seja, o array 0 aqui. Então, eu venho aqui e coloco 0. E aí, agora, ao invés de eu colocar dessa forma, né, args, e passar o índice aqui, eu posso dar nomes aqui para minhas variáveis. Então, por exemplo, número 1, vou repetir aqui, vou colocar aqui o número 2, ele vai ser o primeiro item aqui de dentro da minha lista de parâmetros, certo? Então, vou colocar aqui os 2 números para que eu possa fazer a minha conta, né, para poder testar. Então, veja que funciona. Se eu não passar, né, esse número, aí o que vai acontecer? Eu vou ter um erro, certo? Porque eu estou tentando pegar um item aqui, né, que não existe, ou seja, a minha lista de argumentos aqui só tem um e eu estou tentando pegar o segundo aqui, né, então ele não existe. Então, são formas aí de você poder, né, trabalhar aí com argumentos. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar dessa forma, eu prefiro, né, explicitar aqui quais são os parâmetros que eu preciso, né, e quando eu recebo mais de um, eu gosto de trabalhar aqui, sei lá, passando os variádicos aqui que a gente já viu, né, o que é um argumento variádico. Então, eu particularmente não gosto de trabalhar dessa forma. Por quê? Porque você esconde. Então, a partir de agora, por exemplo, quem for usar a função soma, se a pessoa passar o mouse, ela não sabe que ela precisa passar valores, certo? Ela não sabe quais valores ela precisa passar. Ela não sabe quantos valores ela precisa passar. Então, isso daqui era muito utilizado aí antigamente, quando você não tinha ali os variádicos, né? Você não tinha ali a possibilidade de você receber aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu quero receber args, por exemplo, quando eu não tinha isso daqui, né? Era muito comum, né, de você utilizar essas funções para poder pegar os valores. Hoje em dia, eu não recomendo que você utilize dessa forma, a menos que você tenha um motivo muito específico. Você precisa realmente não passar nada aqui, você precisa que aqui seja totalmente vazio, e aí você precisa pegar os valores dentro. Mas caso contrário, dê preferência sempre aí a colocar a lista de parâmetros que você precisa. Fica melhor a legibilidade do seu código. Além disso, o PHP tem uma outra função também, aí que permite, né? Então, eu posso criar uma função e falar assim, olha, eu quero que rode essa função toda vez antes do meu PHP finalizar, antes do meu script finalizar. Então, eu posso vir aqui e usar o register shutdown function. Então, a função que eu vou passar aqui dentro, ela vai ser executada sempre aí que o meu arquivo finalizar. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma função de flechinha mesmo. Eu vou colocar aqui um print. Vou colocar aqui saindo do PHP, certo? E aqui eu vou deixar a minha função de soma. Então, vocês vão ver o seguinte. Quando o meu script finalizar, então, vou rodar aqui, a minha função saindo aqui do PHP, ela sempre é executada. Mesmo que eu tivesse colocado ela aqui em cima, no começo do meu script, certo? Vou rodar aqui, ó, e ela sempre é executada. O arquivo finalizou, ela vai ser executada. Então, você pode utilizá-la, por exemplo, para limpar arquivos temporários da sua aplicação, para fechar alguma conexão com um banco de dados, com algum serviço que você tem aberto. Então, sempre que você precisar executar alguma função,
Depois que o seu arquivo, né, antes do seu arquivo finalizar, ou seja, vai ser a última coisa mesmo que vai rodar, você pode utilizar aqui o register shutdown function. Lembrando que como ele aceita aqui um callable, né? Ou seja, eu posso passar uma função anônima do tipo arrow, eu posso passar aqui uma function, né, normal, não tem problema. Então vou colocar aqui, ó. Então ela pode ser desta forma, tá? Então, deixa eu pôr o ponto e vírgula aqui. Então ela pode ser neste formato, certo? A gente já viu que eu posso colocar essa função, por exemplo, em uma variável. Então pode ser dessa forma aqui também. Então, exit. Então eu vou jogar aqui, né, a minha função exit. Então reparem que o resultado é o mesmo. E a gente viu também que eu posso, né, criar a função normal. Então before exit, certo? E aí eu posso passar aqui, né, o nome dessa minha função como uma string. A gente já viu lá, né, que o callable ele aceita desta forma. E aí também ela vai funcionar. Tá? Então, independente da forma com que você fizer, você pode fazer aí o seu registro de uma função de finalização. Além disso, eu posso criar mais de um. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma outra funçãozinha, certo? Essa outra funçãozinha, ela vai dar aqui um print, última função, certo? E aí eu posso registrar mais de uma. Então eu posso, dentro do meu PHP, registrar mais de uma função que será executada quando o meu código finalizar. E o que vai definir, né, qual é a ordem aqui que ele vai executar, né? Então eu coloquei as duas aqui, como que o PHP vai saber qual que vai executar primeiro e qual vai executar por último? Simples, a ordem com que você declara aqui a sua função é a ordem com que ele vai fazer. Então, por exemplo, né, eu disse que essa função before exit ela será a última, ou seja, eu registrei ela por último, então ela será a última a ser aí registrada, né? Ela vai ser a última a ser executada. E aí eu posso vir aqui, né, e passar um array de argumentos. Esse array que eu passar aqui, ele vai cair aqui para mim. Né? Então, por exemplo, se eu passar aqui uma lista aqui, por exemplo, de números, 1, 2 e 3, por exemplo, eu posso vir aqui dentro da minha função e receber esses argumentos. E aí aqui dentro eu poderia utilizar esses argumentos para qualquer coisa. Então, essa é uma das vantagens aí da função register shutdown. Então, basicamente ela serve para isso, né? Então, quando você quiser criar uma função que executa lá no final do seu script, você registra ela aqui e ela vai executar lá no final. Tá legal? Então, basicamente essa aqui é a aula de hoje, bem tranquilinho. Aí as funçõezinhas auxiliares do PHP, tá? Então, se gostou, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações. Vou deixar aqui, confere as outras aulas aí do curso, para você poder estar inteirado, né? Para você poder entender aí o porquê que eu defini aqui a função, porquê que aqui eu defini com fn e tudo mais. E até o próximo vídeo.